A graça e a paz, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. E hoje nós trazemos a palavra da semana. Toda segunda-feira a gente traz a palavra da semana. E o tema da palavra da semana é a obra do Espírito em nós. Amém? Pai amado, nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fome espiritual. Reconhecemos que sem o Teu Espírito nada podemos compreender, viver ou frutificar. Abre o nosso entendimento, toca o nosso coração, revela a obra perfeita que o Senhor já realizou em nós, por meio de Jesus Cristo. Que toda a religiosidade caia por terra e que sejamos conduzidos a um relacionamento vivo, real e transformador contigo. Em nome de Jesus, amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o homem foi criado para viver uma vida com Deus, para viver a vida de Deus. O homem não foi criado por acaso, nem apenas para existir biologicamente, não, mas ele foi criado para compartilhar da vida de Deus. Lá em Gênesis 1:28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Então, meus queridos irmãos, o homem é criado no sexto dia, no último dia da criação. E ele é colocado no jardim do Éden. Jardim do Éden. Quando falamos em jardim, nós vemos que esse jardim é um local cuidado, plantado e cultivado por uma pessoa, por o jardineiro. Então o jardim não é uma floresta qualquer, como muitos imaginam, que Adão e Eva estavam colocados numa floresta qualquer. Não, mas eles foram colocados para viver no jardim do Éden, um local planejado e pensado por Deus para ter comunhão com o homem, para o homem viver e dominar todas as coisas que Deus pediu, ordenou em Gênesis. Amém? Então o objetivo de Deus era que o homem tivesse uma vida de relacionamento e comunhão com Deus no jardim do Éden. Éden significa delícias. Então era um local maravilhoso. Então, irmãos, isso é mais do que existência. Isso é vida compartilhada com Deus. Amém? Porém, Adão caiu, teve a queda. Mas a queda do homem não trouxe o fim à nossa vida, mas uma vida sem Deus. Quando o homem peca, ele não deixa de existir, mas perde a vida de Deus. A morte bíblica não é o fim da existência, mas é viver longe, afastado de Deus. Em Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão, quando comeu da árvore proibida, do fruto da árvore proibida, ele não caiu morto fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E a partir daí, então, o ser humano passou a ter uma vida na morte, ou seja, uma existência sem relacionamento com Deus. Porém, na cruz, Jesus restaura a vida perdida por Adão. Aquilo que Adão perdeu por desobediência, Jesus restaura por obediência. Amém? Lá em Romanos 5:19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Então, meu irmão, na cruz, Jesus não apenas perdoa os pecados, mas na cruz, Jesus restaura a vida, a nossa vida com Deus, restaura a vida de Deus em nós. Quando você aceita Jesus, você recebe a vida de Deus. Em João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, meu irmão, minha irmã, a vida eterna não é um tempo, a vida eterna é um relacionamento com Deus. Essa é a vida que nós recebemos quando nos tornamos filhos de Deus. A vida que recebemos não é religiosidade, não é religião, mas é relacionamento. A religião é o esforço humano para agradar a Deus, mas o Evangelho é Deus vindo até nós em Cristo. Em Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, para nós recebermos a bênção de Deus, nós não temos que fazer nada. O que nós temos que fazer é desfrutar, é se relacionar com Deus. Quando nos relacionamos com Jesus, todas as áreas da nossa vida prosperam. E a nossa transformação acontece pelo Espírito Santo. Não são regras coladas na porta de uma igreja, não é o controle humano feito por pastores, não é a imposição religiosa que nos faz ser transformados, mas é o Espírito Santo operando de dentro para fora que nos transforma, que nos faz nova criatura. Em João 3,5 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você ganha uma nova identidade. Você ganha a identidade de filho amado de Deus, co-herdeiro em Cristo, justiça de Deus em Cristo. Amém? E aí você confirma a sua fé em Jesus se batizando. E o Espírito Santo passa a repousar em você, passa a viver em você. O Espírito Santo se conecta com o seu espírito e transforma o seu espírito. E as mudanças começam a acontecer de dentro para fora, não através de imposição, não por regras. Não são as regras escritas em uma página ou num livro de uma igreja, em regras de uma igreja, que vai fazer a pessoa mudar, mas é o Espírito Santo que transforma. Em Tito 3,5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que renova o nosso ser. A maior bênção é a presença do Espírito Santo em nós, irmãos. Em João 14,16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No passado, Deus vinha e ia. Hoje, o Espírito Santo habita em mim e você. Hoje, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Então, o Espírito Santo, ele é um presente. Ele já está em você, se você entregou a sua vida para Cristo. Amém? Então, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção está em uma pessoa, não no esforço. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A bênção não está então no seu desempenho, mas a bênção está na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. João 14,26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. João 16,13 diz assim,
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então não é um sistema religioso, não são regras que mudam a pessoa, mas é uma pessoa habitando em nós, o Espírito Santo. Aleluia! Então, meus irmãos, hoje somos filhos, não por mérito, mas pelo sangue de Jesus. Não somos filhos porque paramos de pecar, mas somos filhos porque Jesus morreu por nós. Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma pessoa pode não estar pecando, mas ela continua com a mesma natureza. É como um pé de manga que não dá manga. A natureza ainda não foi transformada, ela continua e sempre vai continuar sendo uma mangueira. Pode até não dar os frutos, a manga. O fruto do pecador é o pecado. O pecado não depende dos nossos atos. Nós já nascemos pecadores. Quando Adão pecou, o pecado passou para todos os seres humanos. Em Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, ore comigo, repita essas palavras. Amém? Senhor Jesus, eu reconheço que preciso da tua vida em mim. Eu não confio nas minhas obras, nem no meu esforço. Recebo hoje o teu sacrifício na cruz e declaro que sou salvo pela graça. Recebo a vida eterna, recebo o Espírito Santo e assumo a minha nova identidade como filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado pela presença do teu Espírito em nós. Declaramos que não vivemos mais uma vida religiosa, mas sim uma vida de relacionamento contigo. Que os frutos do Espírito se manifestem em nós. Que tudo em nossa vida seja transformado pela tua presença. Vivemos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se essa palavra falou com você, entregue sua vida a Cristo hoje. Abandone a religiosidade. Busque um relacionamento, não regras. Permita que o Espírito Santo governe a sua vida. E tudo muda quando Deus passa a habitar dentro de nós. Amém? Vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos e colegas de trabalho. E não se esqueça de se inscrever se ainda você não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E deixa o seu like. E comenta. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.